Olá, irmãos. Estamos juntos, mais uma vez, para adorar o nome do nosso Deus. Orarmos uns pelos outros, reunidos em família, glorificando o nome do Senhor, que é o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Santo Pai, em nome do Senhor Jesus nós te buscamos. Somos gratos, ó Deus, pelo teu amor, bondade e misericórdia. Somos gratos pela tua palavra. Somos gratos porque podemos ir a ti em oração, não somente por nós, mas interceder uns pelos outros. Lembrando daqueles que padecem por enfermidades, lembrando daqueles que choram, que passam por aflições, renovando, ó Deus, a certeza de que o Senhor é conosco e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós te amamos, confiamos em ti, esperamos em ti, sabemos que somos ouvidos e pedimos que a glória do Senhor seja manifesta através das nossas vidas mediante a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado, sejamos edificados, fortalecidos, santificados pelo Senhor. Abençoa cada uma das nossas famílias, abençoa-nos, ó Deus, neste culto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu descanso em ti, meu Senhor, confiado em tua destra que é fiel. Não há outro Senhor que é capaz como tu, que me guarda e livra de todo mal. Sei que lutas eu posso passar, privações que parecem não terminar. Sei que a tua mão sobre mim estará, sustentando o meu caminhar, pois tua palavra é fiel. Meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória segundo as suas riquezas. Ele ouvirá
Amados irmãos, quero convidá-los à leitura do texto, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, os versos 6 e 7. Leio na versão da NVI. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Estamos nos cultos presenciais na igreja, estudando a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Neste culto de hoje, aqui, eu quero me deter a esses dois versos. A importância dessas recomendações, exortações e advertências do Senhor através da sua palavra para nós, a cada dia, dia após dia, seja qual for a circunstância ou situação que estejamos vivendo. A importância de andar em Cristo. O texto vai nos chamar a atenção porque no contexto da igreja de Colossos havia várias influências de falsos ensinos, falsas doutrinas, querendo demover da fé aqueles irmãos, querendo confundi-los com outras propostas, outros caminhos, quando nós sabemos que a Bíblia é clara de que Jesus Cristo é o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Para irmos a Deus, vamos através de Cristo e pela fé. O que era preciso para que fôssemos reconciliados com Deus, Cristo já fez na cruz do Calvário. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ascendeu aos céus. Está à direita do Pai e por nós intercede. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. De modo que temos a suficiência de Cristo a nosso favor e a suficiência da palavra de Cristo a nosso favor. A exortação, portanto, àquela igreja de Colossos é uma exortação que percorre os séculos e chega até nós como cristãos. Num tempo como este, em que muitos propõem caminhos alternativos para a paz, para a esperança, para a certeza, para a verdade, nós não podemos desprezar, nos esquecer da exortação da palavra. Ela diz: andai. No texto que lemos, na versão da NVI diz: continue a viver nele. Na versão Almeida Revista e Atualizada, ela diz: andai nele. Imperativamente dizendo uma constância: andai nele, continue a viver nele, em Cristo. Como disse, há várias propostas neste mundo e muitas delas já existiam no tempo da igreja de Colossos. Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que para o cristão o fundamental, o essencial, o natural em sendo filho de Deus é andar em Cristo. E ele vai falar um pouco sobre esse andar. Como andar em Cristo? Como andar em Cristo? Primeiro é fundamental, essencial, natural, como disse, mas é andando em Cristo que nós vencemos as tribulações deste mundo. E a palavra então vai dizer como é esse andar do cristão, como nós devemos andar diante de circunstâncias adversas ou não, diante de propostas de ensinos que contrariam as Escrituras, e muitas delas vêm disfarçadas de cristianismo, disfarçadas de evangelho, mas tiram o Senhor Jesus do seu trono, retiram do Senhor Jesus o senhorio, e o texto aqui é claro, fala de Cristo como o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Salvador das nossas vidas. Nele cremos, nele confiamos, nele esperamos, nele somos santificados, nele somos fortalecidos, nele somos conduzidos a cada dia. De modo que em tempos de incertezas e dificuldades, essas propostas aparecem, querendo nos apresentar um atalho à fé, um atalho a Deus. Mas o caminho para ir a Deus e estar em comunhão com Deus
mostrado na palavra do Senhor, é Jesus Cristo. O texto vai dizer então como deve ser esse andar, como deve ser esse continuar a viver, independentemente das circunstâncias que estejam sobre nós. Em primeiro lugar, o texto diz enraizados em Cristo. A ideia é de raiz mesmo, é de algo que se aprofunda e que dá firmeza. Essa é a ideia da raiz. A nossa raiz deve estar em Cristo. Enraizados em Cristo, é isso mesmo. Estamos crescendo, nos aprofundando nesse conhecimento de Cristo através das Escrituras, através da oração, através do testemunho interno do Espírito Santo do Senhor com o nosso espírito. Enraizados em Cristo deve ser a nossa maneira de viver. Se estivermos enraizados em Cristo, os ventos das falsas doutrinas, os ventos das heresias não conseguirão fazer com que a nossa fé se dissipe. Não vacilaremos na fé, porque a nossa raiz estará em Cristo e ela está em Cristo. Por isso a palavra de Deus diz: andai, continuem a viver enraizados. A raiz é Cristo. A raiz também é sinônimo de nutrição. A nutrição para a nossa alma está nas palavras de Cristo. É através das palavras de Cristo que somos alimentados, que nossa alma é fortalecida, que recebemos o refrigério do Senhor, poder do Senhor, direção do Senhor. De modo que estar enraizado em Cristo é também estar alimentado e alimentando-se de Cristo, não alimentando-se de crendices, não alimentando de coisas ou objetos ou qualquer outra coisa que queiram substituir a pessoa do Senhor Jesus no centro da nossa fé. O texto continua dizendo como andar, enraizados, mas agora diz também edificados. E a ideia complementar a primeira. Edificados nos traz a ideia de que algo precisa estar alicerçado. E o alicerce, a raiz, está em Cristo. Mas o edificado traz também uma ideia contínua de crescimento. Imaginamos alguma coisa, um edifício sendo construído, pouco a pouco sendo erguido. Edificados em Cristo significa enraizados, alicerçados no Senhor, mas também sendo construídos por Ele, edificados por Ele, na nossa santificação, na nossa fé. A cada dia, esse andar em comunhão com Cristo, pela oração, pela palavra, no Senhor e em Cristo, esse andar vai fazer com que nós estejamos crescendo espiritualmente, crescendo na fé, crescendo em santidade, crescendo em amor, crescendo na busca diária e constante da ação misericordiosa do Senhor, da manifestação do fruto do Espírito em nós. Então, andar de maneira que sejamos fortalecidos, andar de maneira que sejamos coerentes com a profissão de fé, com aquilo que professamos dizer que somos cristãos, é andar enraizado em Cristo, firmes em Cristo, alimentados por Cristo e também edificados em Cristo, sendo Cristo aquele que está edificando as nossas vidas, construindo a nossa vida para nos conduzir, como a Bíblia diz, à estatura dele, a estatura de varão perfeito que é Cristo, a imagem e a semelhança do Senhor Jesus. Para isso fomos salvos. Para isso temos sido santificados a cada dia. E em tempos difíceis, há muitos ventos de doutrina, há muitas práticas que são vazias em si mesmas, práticas meramente religiosas, mas que não condizem com a fé no Deus vivo, manifestado na pessoa do Filho Jesus Cristo. Enraizados em Cristo, edificados em Cristo, é como devemos viver. Em nada mais, em ninguém mais, em nenhuma outra coisa ou em nenhuma outra pessoa, somente em Cristo. Mas o texto continua e dizendo também, andando enraizados, edificados e firmados na fé. Em outra versão diz confirmados na fé. A ideia de firmeza, enraizados, firmes, alimentados, construídos a cada dia pela santificação, sendo edificados na fé, mas o texto vai dizer
confirmados ou firmados na fé. O justo vive pela fé, diz a Bíblia. E essa fé está depositada somente em Jesus Cristo, na suficiência dele para nós e na suficiência de sua palavra para nós. Então, andar enraizado, edificado em Cristo, mas firmados na fé. É a fé nele, porque é a pessoa dele que é a razão da nossa existência. Ele é o pão da vida, ele é a fonte de água viva, ele é a rocha. A fé nesse Deus grandioso e maravilhoso que nos amou a ponto de seu Filho morrer na cruz do Calvário por nós. Firmados na fé. Quando estamos firmados na fé, estamos enraizados em Cristo, edificados em Cristo, nós somos imunes a esses ventos de heresias. Somos imunes a seduções de atalhos para encontrar Deus, ou de práticas de religiosidade para alcançar aquilo que o Senhor já nos deu por sua graça. Mas o texto prossegue e diz: firmados na fé, como foram ensinados. Em outra versão diz: como foram instruídos. Temos sido ensinados pela palavra, pelo Espírito do Senhor, a como viver, centrados em Cristo, centrados no Evangelho. E esta é a segurança que nós temos para viver todo e qualquer momento nesta vida, toda e qualquer aflição e sofrimento, porque sabemos que Ele é suficiente para nós. E isto pela fé. Assim é que fomos ensinados. Mas em tempos como este, difíceis, surgem vários falsos ensinos, querendo deslocar-nos do centro da fé, querendo trazer-nos inseguranças, intranquilidades, ou, como disse, vou insistir na mesma palavra, atalhos para Deus. Mas há um caminho a ser percorrido, e esse caminho é o caminho da fé. É o caminho pelo qual se entra na porta estreita, que diz a palavra. E o texto conclui dizendo: firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Outra versão diz: cheios de ação de graças, cheios de ações de graças. E o texto da NVI fala transbordando. A ideia é clara. As ações de graças devem nos acompanhar. A Bíblia diz: em tudo dai graças. E temos visto isso. Pessoas pensam que temos que dar graças porque a dor está conosco, porque a tribulação está conosco, porque o sofrimento está conosco. Temos que dar graças em meio ao sofrimento, em meio à dor, porque o Senhor Jesus está conosco. O nosso motivo de gratidão é o Senhor. As nossas ações de graças são para o Senhor e pelo Senhor, porque mesmo em tribulações, dores, aflições, perseguições e angústias, Ele é conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz: eu nunca, nunca, jamais te abandonarei. Esse é o nosso Deus. Por isso que é transbordando de ação de graças que temos que viver. E uma das características daquele que vive em Cristo é que ele vive também transbordando de ação de graças. Ele reconhece que haja o que houver, venha o que vier, ele é do Senhor. Ele sabe que as tribulações nesse mundo existem, mas que o Senhor Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso ele olha para Cristo, e ele descansa em Cristo, ele firma-se na fé em Cristo, ele fica enraizado em Cristo, ele sabe que está sendo edificado por Cristo, porque todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra do Senhor é rica em nos advertir que no final dos tempos surgiriam falsos profetas, falsos ensinos, e disfarçados de evangelho penetram nos nossos arraiais para deslocar, para tentar tirar o Senhor Jesus do lugar que é dele. E ninguém pode fazer isso. Para tirar as Escrituras do lugar que a elas pertence. Palavra de Deus, revelação de Deus ao homem, plena, e manifestação da plenitude de Deus Pai em Deus Filho na pessoa do Senhor Jesus.
cremos em Jesus Cristo, cremos em Sua palavra. Por isso, somos revigorados a cada dia, somos fortalecidos e impulsionados a prosseguir a caminhada da fé. Sigamos, irmãos, enraizados em Cristo, edificados em Cristo e firmes na fé, transbordando em ações de graças, como temos sido ensinados pela palavra. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo louvor. Que Ele nos abençoe. Deus te abençoe grande e ricamente, meu amado irmão, minha amada irmã. Amém.